Vamos falar da Ponte Preta, a Macaca. Está chegando aqui na tela da Band as informações do repórter Antônio Lupi ao vivo. Diz aí, Lupi. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço a você, a todos que acompanham os donos da bola. Por enquanto, a rodada tem sido boa para a Ponte Preta. Nós vimos no último bloco, o empate do Londrina sem gols com o Goiás. Resultado que foi muito bom para a Ponte Preta, que mesmo se perder para o Remo no domingo, 4 horas da tarde, não entra na zona do rebaixamento. Vila Nova também já jogou, empatou com o CRB, o Vila que está na briga para sair da parte de baixo da tabela, só que para a rodada ser perfeita, a Ponte Preta precisa fazer a sua lição de casa. Na verdade, a sua lição de fora de casa, vencer o Remo lá no Baenão no próximo domingo, 4 horas da tarde. A Ponte, que jogando fora de casa não tem uma boa campanha na Série B, conseguiu apenas uma vitória, que aconteceu contra o Operário, e se conseguir a segunda contra o Remo, a Ponte abre 5 pontos de vantagem para o primeiro time dentro do Z4. O técnico Gilson Kleina aproveita a semana cheia, mais uma semana cheia de trabalho, para corrigir principalmente os erros da Ponte que foram cometidos contra o Náutico e para colocar o psicológico dos jogadores no lugar. Até porque a derrota para o Timbu no último sábado no Moisés Lucarelli mexeu bastante com o emocional dos jogadores. O lateral Kevin hoje veio para a entrevista coletiva. O jogador falou a respeito da semana de trabalho e da possibilidade de vencer o Remo no próximo domingo no Belém do Pará. A gente tem que pensar jogo a jogo, E o nosso próximo jogo é o Remo. Então a gente está bastante focado em fazendo uma boa semana para conseguir essa vitória fora de casa. Bom, esse é o Kevin. Eu não apostaria todas as minhas fichas que o Kevin será o titular na lateral direita. Até porque o atleta tem números defensivos inferiores ao do Felipe Albuquerque, que ficou no banco contra o Náutico, já está recuperado, e o Albuquerque defensivamente apresenta números melhores que o Kevin. Então existe sim essa possibilidade de mudança na lateral direita. Vale destacar que o técnico Gilson Kleina tem praticamente todo o elenco à sua disposição, com exceção do Cleilton, que passou por cirurgia na última sexta-feira. Então aí fica a critério do técnico Gilson Kleina avaliar as melhores peças, as melhores opções para escalar a Ponte Preta para o duelo contra o Remo. A única possibilidade que eu não cravo é realmente essa posição na lateral direita entre Kevin e Felipe Albuquerque. Muita gente pergunta sobre o André Luiz, se ele vai ou não perder lugar no time. Eu acho difícil, até porque o André Luiz é o homem de confiança do Gilson. Desde que chegou, o André Luiz foi titular em praticamente todos os jogos onde tinha condições de atuar. Então, eu acredito, é claro que depende aí dos outros treinamentos que a Ponte tem pela frente, que o meio-campo deve ser formado pelos 3 volantes, André Luiz, Marco Júnior e Leonaldi. No ataque, Rodrigão, Richard e Moisés. Essa dúvida na direita, a zaga formada pelo Ryan e o Fábio Sanches, e na esquerda o Rafael Santos, que vive um bom momento com a camisa da Ponte Preta. Gilson tem a possibilidade de manter o mesmo time ou fazer alguma alteração para o duelo contra o Remo, domingo, 4 horas da tarde, lá no Baenão. O Remo, que ontem pela Copa Verde entrou em campo e fez 9-0 em cima do Galvez do Acre pela Copa Verde, Batista. 9-0 contra o Galvez. Não é possível esse Galvez, eu não conheço esse Galvez, mas os caras estavam sedados. E olha só que o Remo poupou os titulares. Estavam com virose? Força máxima. Acho que estava com virose. É possível, Os caras tiveram uma desinteria lá antes do jogo, Tomar de 9-0. Já tá com virose, Às vezes tem isso, pô. Bom, pega uma virose. Problema deles, o nosso problema aqui é outro. A Ponte vai ter um jogo terrível fora de casa, mas veja, a distância está diminuindo. O resultado do Londrina, o melhor resultado seria a derrota do Londrina, mas empatou, então diminuiu agora para 2 pontos da zona de rebaixamento. Então a Ponte tem que pontuar. Eu falava isso ontem na Rádio Bandeirantes, claro que a vitória é o melhor dos mundos, deve lutar pela vitória, mas não pode deixar de se preocupar com o sistema defensivo, porque melhor dos mundos é a vitória, mas tem que pontuar em todas as rodadas e ganhar os seus jogos em casa. São jogos difíceis no estádio Moisés Lucarelli.
Então toda rodada tem que pontuar. Não deu para vencer, pelo menos arranca um pontinho que não pode ser descartado como bom não, né? Sim, não há dúvida, mas tem que jogar para ganhar. O jeito que o time vai encarar a partida não pode ter medo, não. E os 9-0 eu concordo com os amigos. Eu não sei se foi 11 contra 11, porque eu não vi a ficha técnica do jogo. Mas deve ter acontecido alguma coisa, com todo respeito ao Remo e ao seu adversário também. Mas 9-0, nessa altura do campeonato paraense, né? É paraense? Não, é Copa Verde. Copa Verde. Pior ainda. Ali aconteceu alguma coisa. Do Acre, né? O Galvez do Acre. É? Eu acho que é a viagem que atrapalhou um pouquinho. Pode ser, a temperatura também. Porque, bom, é o seguinte... A logística. Ele não vai mexer no André Luiz para o jogo de domingo, não vai tirar do time. Esqueçam. É o jeito que ele encontrou desse time voltar a ser competitivo. Apesar da derrota na última partida para o Náutico, a Ponte está no caminho dela. Ela encontrou um jeito de jogar e é assim que ela vai até o final, com uma outra alteração. Por exemplo, o Kevin, que deu entrevista coletiva agora, eu tenho a impressão, é só a impressão, não tem informação nenhuma, viu, Gleger? Que ele vai tirar do time. Pela característica, pelo que aconteceu contra o Náutico, ele ganhou uma sequência de 2, 3 partidas e na partida contra o Náutico ele não foi bem. Não apoiou, não marcou, fez um futebol blasé, né? Aquela coisa ok menos. Então o Albuquerque, que era o dono da posição, eu tenho a impressão que volte. E o restante, veio aí uma conversa, né, Batista, na rede social lá da Rádio Bandeirantes, falaram com o Lupe, né, sabe a conversa de bastidores que talvez o Moisés, que tem 2 cartões amarelos, seria poupado. Esquece isso, hein, gente? Se o Gilson Kleina fizer um negócio desse, tem que mandar um médico lá para consultar o Gilson Kleina. Vai tirar o melhor jogador do time, porque tem 2 amarelos. Os 3 pontos contra o Remo, tem gente que acho que se esquece disso. Valem os mesmos 3 pontos, Gleger, do jogo contra o Vitória, que é o subsequente depois do Remo. Então eu não pouparia. Não, isso é um absurdo, né, se fizer isso aí. A Ponte precisa de força máxima em todos os jogos. Olha a situação que está o time da Ponte. E com esse empate do Londrina, como disse o Batista, diminuiu para 2 pontos apenas. A zona de rebaixamento. Então tem que ter estratégia bem definida e sempre visualizar a vitória. Sabe aquele negócio de você jogar o jogo todo para vencer e lá no final, opa, não deu para vencer, opa, então não vamos perder. É exatamente isso que tem que pensar o time da Ponte. E essa tem que ser a estratégia do Gilson Kleina. Eu acho também que tem que mudar muito pouco, tá? Também concordo com o CH, deve voltar o Albuquerque ali e o restante é a mesma coisa, até para dar sequência, né? Só que precisa de uma estratégia bem definida. Porque o que vai acontecer lá em Belém, CH? Ele vai vir com tudo para cima. Tá precisando vencer, há 4 jogos que não vence o Remo. Nas 2 últimas partidas foram 2 derrotas. Tá jogando em casa, uma espécie de confronto direto ali com o time que está lá embaixo. Então o Remo vai vir com tudo para cima. Então, estratégia bem definida, mas sempre visualizando a vitória. Porque senão, viu, Batista, a coisa vai ficar feia lá. Você sabe uma defesa do André Luiz? Que ele vai falar na primeira oportunidade que ele conceder entrevista coletiva, bola aérea. O jogo do Remo, quando joga lá no Bainão, é bola aérea toda hora. Aí você vai trazer, por exemplo, o Marco Júnior ou o Leonaldi na primeira volância. Diminui muito a estatura. O primeiro volante, numa altura um pouco maior, é importante. Mas e a bola nos pés? Concordo. Com a bola nos pés, o André Luiz é um zagueiro disfarçado de volante. Mas ele tem esse predicado da bola alta. Tem que pensar em tudo. Não é que está errado. É uma opção do treinador. Por exemplo, tem gente especulando que o Fecim pode voltar para o time titular. Ele era titular até a contusão. Pode ser uma alternativa. Como diria o nosso querido, saudoso, que saudade de você, Eli Carlos, o certo é o que dá certo, Batista. E para você, Júlio Nascimento, quais as alterações que você imagina que o Gilson Kleina vai fazer no time que vai para esta partida decisiva, né? Todo jogo daqui para frente é decisivo. Partida contra o Remo lá em Belém do Pará, domingo às 4 da tarde, Júlio. Olha, Batistão, sinceramente acho que o Kleina não deve mexer no time, não. O Fecim ainda não está nas condições ideais, né? Eu gostei muito do Matheus Anjos, mas é um jogador que também ainda está um pouco sem ritmo, talvez precise aí de mais alguns minutos para ter a possibilidade de começar o jogo. Também acho que o Camilo ainda não é essa opção. Então acho que por eliminação ele vai manter a estrutura, né? O Kleina,
elogiou muito o time da Ponte contra o Náutico, o volume do jogo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que ele não vai ainda se desapegar do André Luiz, apesar da falha no gol da equipe do Náutico. Eu acredito muito na manutenção do time titular nesse confronto fora de casa, né? Um jogo difícil contra o Remo, atuando fora de casa. Eu acho que essa estrutura com 3 volantes vai permanecer, então, a entrada de um meia, mas na vaga de um dos atacantes, né? E acho que o candidato aí, nesse caso, seria o Richard, não seria o Moisés, nem o Rodrigão, que é o jogador que pode decidir na bola aérea. Eu, particularmente, não tenho muito otimismo em relação a mudanças na escalação da Ponte, não. E na lateral direita? Olha, o Kevin, ele fez um jogo seguro em outras oportunidades quando o Felipe Albuquerque esteve fora, mas eu prefiro o Felipe, até porque a bola parada do Felipe Albuquerque é muito interessante, né? A Ponte conseguiu alguns gols de falta aí e o Felipe Albuquerque foi muito bem na bola parada. Então eu tenho essa preferência, viu, Batistão? Prefiro o Felipe do que o Kevin. Bem, eu já quero encerrar aqui com o Lupe, mas antes quero mandar aqui um grande abraço para o Mineirinho. Hoje está completando aniversário, 64 anos. Ah, é? Sério? É, telespectador daqui do nosso programa. E o Mineirinho, que o CH adora e gosta muito. Adoro mesmo. Inclusive, ele pediu o seu celular, estou passando para ele hoje à tarde, tá? Ele pediu o seu celular, que ele quer falar com você. Se isso acontecer, os meus advogados, e você vai ter problema comigo. Mas um abraço, mineiro. Presidente internacional da ASMA. Sabe o que é ASMA, Batista? O quê? Associação dos Supermalas. Grande Mineiro. Parabéns, Mineirinho. Valeu, Mineirinho. Desejo pra você, Mineirinho é torcedor da Ponte, da pele até o osso. Desejo pra você, Mineirinho, saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu pra ser feliz. É isso mesmo. Batista, não podemos esquecer, Bloco da Ponte. Sabe quem faz aniversário hoje? Quem? Jair Pisserni. Pisserni. Grande Jair Pisserni. Fica aqui o nosso abraço e o nosso respeito ao grande Jair. Professor Jair Pisserni. Normal. Jogou na Ponte, lateral direito, foi treinador da Ponte, teve uma longa carreira, ainda é treinador, momentaneamente está descansando. Período sabático. É isso aí. Mas tá tranquilo. Valeu, Lupe, um abraço, muito obrigado. O noivo. Valeu, Batistão, um abraço a todos. Tem um álcool gel lá hoje, olha lá. Tem um álcool gel ali. Tem um álcool gel ali. Certinho, Lupinho. Não é noivo mais, agora já é namorido, não é verdade? É pré-namorido. É isso aí. Não, agora não tem jeito mais não.